Olá, meus irmãos, membro da sala de estudo bíblico básico. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou vindo a trazer mais um estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Meu último comentário, eu falei do capítulo 1 até do capítulo 1, versículo até o versículo 8. Eu encerrei e hoje eu quero concluir o capítulo 1, o versículo 9 em diante. Eu vos disse que o capítulo primeiro do livro de Apocalipse é uma introdução a todo o conteúdo de revelações que apóstolo João recebe da parte de Deus. O livro de Apocalipse é uma revelação acerca de Jesus Cristo que Deus deu a João por meio de um anjo. Deus envia um anjo para notificar a João as coisas que devem acontecer. E João, no versículo 9, ele diz assim: Eu, João, irmão vosso, é companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátamo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João, ele nos informa o motivo dele se encontrar numa ilha deserta. Ele se encontra ali por causa da palavra de Deus. Ele se apresenta como sendo nosso irmão em Cristo. Ele se apresenta como sendo um companheiro nosso na aflição. Companheiro cristão com aquele que ora conosco. Ele ele é um membro, ele é um membro também das 7 igrejas. Ele deixa bem claro que ele é companheiro nosso na aflição. E ele diz que ele estava na ilha por causa da palavra de Deus, por causa da perseverança que ele tinha acerca de Jesus Cristo. E ele nos informa que ele estava ali, nesta ilha, por causa do testemunho que ele dava da palavra de Deus. Então João, ele foi preso, foi condenado, foi exilado nesta ilha, abandonado para ali ele vir até morrer. Mas João ora a Deus. E Deus abre os céus. Ele diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, João, ele sabe que houve um arrebatamento espiritual. Ele informa-nos que foi no dia do Senhor. Acredito que seja no domingo, quando Cristo ressuscitou. O dia do Senhor seria para ele no domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Ele diz: E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O versículo 10, amado. Então ele ouve uma voz por detrás dele e ele identifica essa voz como sendo uma voz de grande trombeta. Então é uma voz forte, nítida, não é um sussurrar, mas é algo forte que marcou a vida de João. E essa voz dizia para ele: O que vê, escreva num livro e envia às 7 igrejas. Então, ele recebe uma ordem de escrever. De escrever. Então, não era algo que era para manter segredo, era para ser revelado. E essa voz diz para ele: envia às 7 igrejas. E dá o nome dessa igreja.
primeira igreja é Éfeso, a segunda é Esmirna, a terceira é Pérgamo, a quarta é Tiatira, a quinta é Sardes, a sexta é Filadélfia e a sétima é Laodiceia. São 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Dessas 7 igrejas se forma toda a igreja do mundo. Não importa qual ministério que você esteja, mas você teve origem de uma dessas 7 igrejas. Então João volta-se para ver quem estava falando com ele. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E quando João volta, ao voltar-se, ele, em vez de ver o dono da voz, a primeira coisa que ele vê são 7 candelabros de ouro, ou 7 candeiros de ouro. Ou seja, são sete aspectos de lâmpada. E ele vê isso como algo precioso, como ouro. Então ele não vê, ao princípio, o dono da voz, mas ele vê 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro é as 7 igrejas. E ele diz: e no meio dos 7 candelabros de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa sacerdotal, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então ele vê agora, no meio dos 7 candelabros de ouro, alguém semelhante ao filho do homem. Mas esse que está agora no meio dos 7 candelabros, ele tem uma veste sacerdotal. É a mesma vestimenta que é registrado no livro do Antigo Testamento que o sacerdote se vestia, onde havia, inclusive, um cinto de ouro, ou seja, é a veste do sacerdote completo. E ele vê essa pessoa no meio da igreja. E ele olha atentamente, ele vê é, esse ser que a sua cabeça e cabelo era branco como a lã. Então, ele vê alguém com um formato de ancião, cabelos embranquecidos, e era semelhante a branca lã ou como a neve. Mas ele vê algo muito profundo, que ele vê os olhos dessa pessoa como chama de fogo. Então, havia um poder oriundo desses olhos. Aí ele passa a olhar completamente e vê os pés, que era semelhante a um latão. Ou seja, um latão brilhoso, reluzente. Algo que fora como se estivesse sendo aquecido numa fornalha. Então os pés tinham o poder de pisar e era semelhante a um latão pegando fogo. E a sua voz com a voz de muitas águas. A palavra de Deus nos informa que a voz do Senhor nosso Deus é como o soar de muitas águas. Então João identifica aqui alguém que tinha poder, autoridade. E ele vê também que esse ser tinha na sua no seu lado direito sete estrelas. E da sua boca saía uma grande espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Então, aqui nós vemos que
esse ser tinha ao seu lado direito 7 estrelas. Nós vamos conhecer mais tarde essas 7 estrelas sendo identificado como os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, os 7 anjos das 7 igrejas também. Aí ele diz assim, quando ele vê que esse ser tinha uma espada que saía da sua boca e o rosto dele era como o sol quando resplandece. Então ele não consegue ver totalmente. O brilho desse ser era muito forte. E aí diz João que quando ele viu este personagem, ele caiu em seus pés, ele ficou de joelho. Primeiro, ele ficou como morto. E esse ser se aproxima de João. Ele diz: E pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, esse ser, ele fala com João, ele diz: Olha, João, não fique com medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o princípio e o fim. Aí ele diz assim: Eu sou o que vive, eu sou o que vivo. Olha, João, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Alguns pregadores dizem que Jesus desceu até o inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Mas isso não pode ser verdade, porque ele diz: Eu tenho essa chave. Jesus sempre teve essa chave. Ele sempre teve o domínio. Sempre esta chave esteve com Cristo. Então, ele tem o poder da vida e da morte. É ele que tem essa chave e nunca essa chave nunca pertenceu a Satanás, como alguma pessoa pensa que a chave do inferno e da morte pertencesse a Satanás. Jesus, ele teve sempre esta chave. E ele diz agora para João: Escreve, pois, estas coisas que tem visto, e as que depois desta há de suceder. Então, Jesus dá a ordem para João, dizendo: Se escreva estas coisas. Aí ele passa a revelar os mistérios das 7 estrelas. Ele diz: João, as 7 estrelas na minha direita e dos 7 candeiros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. A igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, de Esmirna. Então, esses 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, alguém que exerce autoridade sobre a igreja. E das 7 igrejas, os 7 candelabros de ouro e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então Jesus passa a revelar esse mistério para ele, dizendo: Dos 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, João passa a ter agora uma nítida clareza quem era aquele que estava falando com ele, andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele passa a entender que os 7 candelabros de ouro é as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 anjos, e esse ser passeia, anda no meio dessas 7 igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, acredite que não importa qual é o ministério que você pertence, não importa qual é a denominação que você pertence,
Mas se você pertence a uma igreja, Cristo anda no meio dessa igreja. E ele tem autoridade, ele tem o poder. Ele exerce o poder sobre sua vida, sobre cada um de nós. Ele é o Senhor. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele foi morto. Ele foi morto, mas ele viveu. Ele está vivo. E ele tem toda a autoridade. Eu sou o que vivo, diz ele. Fui morto, mas eis que estou vivo. Cristo morreu por resgate da nossa alma, mas a morte não teve domínio sobre ele, porque ele sempre teve a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ninguém antes de Cristo ressuscitou da morte para a eternidade, para ser eterno. Aqueles que antes ressuscitaram morreram. No caso de Lázaro, no caso da filha, do filho da viúva de Naim, essas pessoas vieram morrer novamente. Houve uma restauração física, mas não houve uma ressurreição eterna. Agora, Cristo sim, ele ressuscitou para a eternidade. Ele é eterno. Ele sempre foi eterno, porque ele é Deus. Então, amados, eu encerro aqui o capítulo 1 e provavelmente eu volto a gravar a partir do dia 6 para dar continuidade ao capítulo 2 e 3, porque fala sobre as cartas, sobre as 7 igrejas, aquilo que Jesus manda João escrever para cada igreja em particular. Nós vamos conhecer essas igrejas, as suas lutas, as suas fraquezas, a sua perseverança. Algumas igrejas recebem elogio, outros são considerados excelentes, são igrejas vencedoras, e uma delas recebe uma alerta de que já está para morrer, já está para ser lançado fora da presença de Deus, de Jesus Cristo. Mas nós vamos conhecer cada igreja em particular. Que Deus vos abençoe, amados. Campo Grande agora é 4 horas. Eu estarei fazendo uma breve oração já indo para o meu ponto pegar o ônibus. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. Eu encerrei o capítulo 1 do livro de Apocalipse em breve comentário, Pai. Mas eu quero, Senhor, dedicar-me ao estudo, analisar cada palavra, cada passagem, cada conteúdo, Pai, que fala sobre carta escrita para cada igreja. Meu próximo comentário estarei falando sobre a carta escrita para a igreja de Éfeso. E eu te peço, Pai, discernimento, unção, capacidade, Senhor, para proclamar a tua palavra como ela é. Pois tu és santo, tu és justo e poderoso. Eu oro nesta manhã por cada irmão, por cada irmã, por aqueles, ó Pai, que estão enfrentando lutas em sua vida, que estão enfrentando problemas em sua vida. Aqueles, ó Deus, que estão passando muitas vezes pelo vale do sofrimento. Eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, visita esse teu servo, visita essa tua serva. Abra, Senhor, o portal dos céus. Derrame abundantemente do teu Espírito sobre cada um de nós. Bênçãos inefáveis, bênção gloriosa seja colocada sobre nossa vida. Nós queremos, ó Deus,
estar andando diante de ti, contigo, vencendo a cada instante da vida. Por isso te louvamos, por isso te glorificamos. Eu entrego meu lar, minha família, minha esposa, minhas filhas, Pai, minhas netas. Entrego em tuas mãos. Entrego a minha vida, Pai, para que o Senhor faça de mim um atalaia. Usa-me conforme o teu querer, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.